Olá, queridos, sejam bem-vindos à aula da lição 13 do Linguagem Clássica 1. Nessa aula a gente vai começar a ver a primeira conjugação, tá? Eu vou dar um panorama que vai servir para a lição 13, 14, 15, todas de verbos, tá? Então aqui eu vou direcionar vocês como fazer esse estudo dos verbos, tudo bem? Tem as tabelas aí, tá? E aqui é mais um direcionamento como que você vai conduzir essa aula. Então, a lição 13 trabalha a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Então, exemplo aqui a gente tem o passear, o caminhar e o amar. Na terceira edição, a gente focou em usar os tempos verbais no modo indicativo, porque muitas vezes a gente percebe que não se sabe nem isso. Então, como eu gosto de começar do macro para o micro, a gente está num caminhar, estamos preparando esse aluno com calma, tranquilidade, para que ele absorva essas informações, ele aprenda, né? Para a gente dar continuidade aos estudos. Nós vamos trabalhar as conjugações lá na frente, tá? Lá no Linguagem Clássica 6 ou 7. Então, aqui é importante fixar o quê? Então, primeiro a gente vai falar o que é um modo indicativo. E eu vou fazer um paralelo aqui com o imperativo, só para vocês entenderem, tá? Então, o objetivo desse livro é ensinar um modo, que é o modo indicativo, nos três tempos: presente, passado e futuro, tá? Simples assim. Então, aqui, olha, o que é indicativo? Eu procurei lá no Caldas Aulete. Então, na gramática, significa o seguinte: é um modo verbal que apresenta a ação como um fato real, tá? Vem do latim indicativos, tá? E então tá, tudo bem, Cris, mas o que é isso? Então, ela afirma de forma natural o que dizemos. Vou dar um exemplo aqui então. Pedro corre. É um presente, é uma forma natural, tá? Se eu falar, vou fazer o paralelo aqui com o imperativo. Vou até ler aqui, ó. Quando a afirmação é feita de modo categórico, em forma de ordem, imperativamente. Então a gente vai ter o modo imperativo. Deu para perceber a diferença do indicativo com o imperativo? Então, o indicativo, ele afirma de modo natural. E aqui, como a gente leu no Caldas, né, um modo verbal que apresenta a ação como um fato real. Então, eu bebo café, eu escrevi à tarde, eu estou gravando essa aula, eu gravo aulas, tudo bem? Eu dormi bem. Então, são afirmações de modo natural ou ações como um fato real. Diferente, por exemplo, que eu estou dando um exemplo aqui, do imperativo, que é uma coisa categórica, uma ordem. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar isso. Simples assim. No presente, no passado e no futuro. Fica aqui ainda uma observação. Se a gente voltar para o slide anterior, a gente tem um modo infinitivo. Isso você também tem que passar para o seu aluno. Qual é o modo infinitivo? É um modo que encontraremos no dicionário. Né? Eu não posso ir lá no dicionário, por exemplo, aqui no Caldas Aulete Online, escrever passeando. Vai dar um erro. Vou até fazer o teste aqui, ó. Passeou. Passeou. Ele passeou. Deu um erro, ele fala não foi encontrado. Por quê? Eu não posso colocar o verbo conjugado, eu tenho que colocar o verbo no infinitivo, no caso, passear. Aí ele me dá a definição: levar alguém ou ir a algum lugar e percorrê-lo para esparecer, tá? Tudo bem, gente? Então também tem que ensinar isso para criança. Quando ele vai procurar no dicionário o significado de um verbo, qual modo que ele usa? É o infinitivo, onde ele não está conjugado. Então a gente tem aqui passear, caminhar, amar. Uma outra forma da gente identificar qual conjugação é no infinitivo.
né? Eu só consigo identificar qual a conjugação verbal quando o verbo está no infinitivo. No caso, passear, caminhar, amar, saber, ir, rir, corrigir, pôr, ter. Tudo bem, gente? Tá? Isso aqui é importante, né? Vocês sabem que eu sou adepta do uso do dicionário, precisamos usar o dicionário e as crianças precisam saber usar o dicionário também. Então, no caso dos verbos, tem que colocar o verbo no infinitivo, faça esse exercício, tá? Quando você está lendo, fazendo uma narração, encontrou um verbo diferente, qual seria o infinitivo desse verbo? Se não souber, tem que pesquisar. Tudo bem, gente? Aprendizado incorporado, né? É o tempo todo. Eu estava lendo um texto hoje sobre ensinar as crianças sobre finanças e ele cita aquele texto de Deuteronômio 6, né? Que é quando que a gente ensina? O tempo todo. Andando pelo caminho, enquanto tá deitado, o tempo todo. Então, o tempo todo. Ah, não, eu só vou ensinar enquanto eu tô na aula. Não, você ensina o tempo todo. E puxa esse raciocínio o tempo todo. Tudo bem? É um bom exercício, né? Para se fazer. Faça as tabelas exaustivamente. Vocês vão ver aí no livro que a gente tem as tabelas, né? Então a gente tem da primeira conjugação, são vários verbos, tem que fazer. E a gente tem um paradigma, que é o primeiro, né? A primeira conjugação aqui, no caso é do verbo andar, né? Então você vai fazer em voz alta, vamos lá, presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Pretérito perfeito do indicativo. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. O pretérito perfeito do indicativo é o passado, tá, gente? E o futuro do indicativo. Eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Perceba que na tabela eu faço uma separação. Vou dar um exemplo. No presente do indicativo. Eu ando. O tem um tracinho e tá separado. Que eu acho extremamente importante. Colorir. Eu tenho áudios disso, sobre isso, em vários lugares. Tenho lá no meu Telegram. Eu vou ver se eu coloco o link do meu canal do Telegram, tá? Do Cristiano Elias lá no Telegram. Gente, tem uma infinidade de coisas lá. Tem coisa de lógica, tem um monte de coisa, tá? Tem coisa assim pra mãe também se cuidar. Não adianta você só querer cuidar de todo mundo e não se cuidar, tá? Então você separa lá as canetinhas coloridas, né? Eu tenho aqui uma leva, tá? Eu gosto muito dessas de gel. Então você vai pegar isso aqui. E aí você vai falar para ele fazer colorido essas terminações aqui da conjugação, tá? Porque perceba, olha, se a gente olhar para o verbo andar aqui no presente do indicativo, eu ando, tá? Primeira pessoa singular. Se eu olhar lá na tabela, no próximo verbo alcançar, perceba que o é a mesma terminação. Eu ando, eu alcanço. Então ele tem que identificar que a primeira pessoa do singular do presente do indicativo ele vai ter uma terminação o do verbo regular, tá? Percebe, gente? Parece besta, né? Mas não é. Aí ele vai lá pro terceiro verbo que eu coloco aqui, ele tem que conjugar, professar, verbo professar. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo também termina com o. Então, ó, eu professo. Você vai fazendo isso para todas as pessoas. Você não precisa fazer uma tabela só por verbo. Você pode fazer. Então, eu vou fazer a do verbo alcançar. Aí, eu vou fazer do presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e futuro do indicativo. Você pode fazer. Ou você tem uma outra forma que você pode fazer. Você vai falar, vamos fazer só o presente do indicativo, tá? A gente vai fazer do verbo alcançar. Aí você vai lá para o professar. Ah, então ele vai falar, eu professo e vai marcar o igual. Teriam que ser 6 lápis diferentes aqui de cores, né? Eu vou marcar o do professo, tu professas, o as,
ele professa o A. Nós professamos, amos. Vós professais, eles professam. Eu farei assim. Então, marcaria, são 6 conjugações para o presente indicativo. 6 cores. Você pode usar lápis de cor. Por quê? Porque isso marca no cérebro da criança. Então, você pode fazer isso martelando só o presente indicativo para todos os verbos. Beleza, agora a gente vai voltar e vai fazer o pretérito perfeito. Vou até explicar o que é pretérito perfeito. Pretérito perfeito é o passado, que é uma ação concluída no tempo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu professei lá atrás. Eu trabalhei. Não é que eu estou trabalhando ou que eu vou trabalhar ainda. Não, eu já trabalhei. Tá lá concluída uma ação no passado, tá? Então é uma forma interessante. A aula não fica chata, gente. O que é importante? Fazer em voz alta. O que é importante? Você pode pegar, é um exercício extra, né? Você pega e fala, olha, eu quero todos numa folha, no caderno, me coloca aí dos verbos lá que tem no livro da Cris. Coloca para mim, conjuga para mim todos os presentes do indicativo de todos os verbos que a Cris propôs lá, a segunda pessoa do plural, que é o vós, né? E aí ele vai escrever. Então, assim, gente, é um exercício exaustivo. Não é que você vai fazer a tabela e vai esquecer. Você pode estar lá na lição 20 e você propor isso. Para quê? Para voltar. Você pode fazer, por exemplo, uma tabela dessa, uma dessa aqui, né? Do verbo alcançar, por exemplo, né? Não precisa fazer todas para essa lição. Aí você já vai para a próxima, né? Aí na próxima você vê a primeira tabela, que acho que é do segunda conjugação. Lição 14 é a segunda conjugação. Você vai ver a regrinha, que é basicamente isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Por isso que eu não vou fazer essas aulas, tá? Dos verbos, já tô dando tudo mastigado aqui para vocês. E aí você fala, tá bom, então agora a gente vai fazer assim, a gente vai fazer a do verbo professar, que é da primeira conjugação, e você vai fazer a tabelinha do verbo morrer. Então existem N formas de fazer isso. N formas, tá? No próprio texto. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é... Quem sabe faz ao vivo, tá? Ai, meu Deus do céu. Você pode já lá no próprio texto. Eu não faço isso aqui. Mas você pode ir lá no próprio texto, que é um texto curto, que é de Mateus 28, 23 a 27. Vamos ver se tem algum verbo aqui de primeira conjugação. Você pode ir lá na página inicial da lição. Vou até mostrar aqui. Tá? Onde tem o desenho. Isso. Você vai lá, vamos tentar achar? Vamos ver se tem algum verbo de primeira conjugação. Qual que é mesmo o verbo de primeira conjugação? Aí ele vai falar, o verbo de primeira conjugação é terminado em ar. Tá, vamos ver aqui, porque aqui tá conjugado, né? Então talvez ele encontre dificuldade em achar o infinitivo, você tem que ajudar. Por isso que não dá, eu acho, tá? Não dá para fazer isso o aluno sozinho, perde demais, tá bom? Aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Tem o versículo 23 fala, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando, qual é o verbo mesmo? No infinitivo, entrar. Primeira conjugação, olha só, que legal. Depois tem outro verbo, seguiram. Seguiram, como é o infinitivo de seguiram? Seguir. Então não é de primeira conjugação, a gente não viu isso ainda. Tem, gente? É assim que conduz a aula, tá? Deu para entender? Bom, lá no meu Telegram tem um arquivo de verbos. É bem antigo, tá? Bem antiguinho mesmo. Lá tem uma explicação bem completa. Vocês podem baixar esse arquivo, tá? E utilizar. Eu não sei se ele tem a parte de conjugação. Eu acho que tem. Com tabelas, tá? Mas
Não é difícil de fazer esse tipo de exercício, mas eu acho que se você fizer assim pausadamente, né? Marcando, riscando, depois até fazendo. Você pode fazer para mim em voz alta de um verbo, um presente de indicativo, e ele fazer decor? Olha que lindo, que maravilha. Porque ele vai treinar tanto, tá? Então eu conduziria dessa forma. Eu acho que assim não é entediante, não é cansativo, é gostoso, pode fazer em voz alta, pode fazer pulando. Tem crianças, né, que são de temperamento mais expressivo, faça isso, não vai perder, tá? Mas é importante fazer. Então você pode fazer a tabela de uma vez só, você pode fazer por verbos e fazendo essa marcação, todos do presente, depois todos do pretérito, depois de todos do futuro, ou faz uma tabela só, parte para a lição seguinte e vai incrementando isso até que ele está com um belo corpo de conjugação verbal, tá? Porque a gente tem conjugação verbal, se eu não me engano, até a lição 18. Não, até 17. Tá? Que são os verbos de terceira conjugação. Temos também os verbos ter e por. Mesma coisa, a gente tem o por e vai ter o que? O prefixo na frente, antepor, supor, né? Depois a gente também tem o ter, a mesma coisa. Tem os prefixos, abster, mas a conjugação é a mesma. E aí você faz a mesma marcação lá. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Então, eu tenho lá o verbo ter, ele vai ter o paradigma inicial do ter, né? E aí depois a gente vai lá, ó. A gente tem o verbo abster. Perceba aqui, ó. Eu tenho. Presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Eu tenho. Para o verbo abster, como será a conjugação? Será eu abstenho. Eu só coloquei o prefixo. Abs. Segunda pessoa do singular. Tu tens. Como é do abster? Tu abstens. Terceira pessoa do singular. Ele tem. Como é do abster? Ele abstém. E fazendo isso colorido, tá bom? Devagar, faz em voz alta, volta, tá? Fica a minha sugestão aqui, tá certo? Para todas as aulas de verbos. Ok, gente? Então é isso. Espero que tenha ajudado, né? Às vezes só no livro não tem todas essas dicas aqui. Baixe o meu arquivo lá no meu grupo do Telegram, tá? E é uma coisa a mais para você fazer. Quanto mais exercício fizer, quanto mais procurar, quanto mais vai aprender. Porque as sinapses são feitas assim, tá bom? Então é isso. Bons estudos, Deus abençoe e até a próxima aula.